esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Nós viemos de Minas Gerais para tocar esse trecho de Estado de Festa Sorocabana. Então, depois nós pegamos um bom trecho, aí a nossa turma lá, que é a turma do Miguel do Vale, pegou junto com a Azevedo Travassos, que é a firma geral era do Azevedo Travassos. E o Miguel do Vale pegou o trecho inteiro e tinha os empreiteiros, os gatos, né, que ele fazia. Então nós pegamos o túnel. Vamos supor, Albertino Martinho, Faustino Leitão, Tomé Pedro, Azevedo, o doutor Antônio Azevedo, tudo trabalhou ali. E a gente era criança, mas lembro. Eu trabalhava de pinante nessa época, e nós embocamos o túnel e vamos indo, vamos cortando. Quando dava na pedra, a turma furava a pedra com um aço, chamado barramina, que é uma pedra que não era muito dura, furava com barramina, batendo e pondo água. Agora quando dava naquela pedra dura mesmo, aí batia com a marreta e vai furando. Vai um dia inteiro para furar, aí 1 metro ou 2, né? E depois que furava aquela pedra, aí eles punham a banana de dinamite para explodir aquela pedra. A turma ficava longe, tinha os buracos do lado para a gente esconder, explodia, tirava aquela pedra e vão para frente, vão cortando. Quando dava na terra que a gente vai avançando, quando dava uns 5 metros mais ou menos, aí trazia aquela forma de madeira e ferragem por cima e vão concretando. E aquele também vibrador não tinha, socava, né? E ficou bom, mas fazia assim. Primeiro era tudo assim. E fomos indo, fomos vazando, fomos furando. Agora uma turma pegava na boca de lá, vinha uma turma na boca de cá e a outra. E quando eu estava para encontrar, deu uma diferencinha pouca assim, porque vem de lá para cá, para o Baixo Chão, outro daqui para lá. Aí quando a turma conseguiu furar um buraco, que dava para ver a turma do lado de lá e cumprimentava mão por mão, tudo, vai aquela alegria, aquela festa. Aí foi abrindo mais, quando deu passagem, que limpou tudo, que liberou tudo, aí fizeram aquela festa, né, do lado de lá e do lado de cá. Então os empreiteiros enfeitavam aquelas carroças novas, os animais bonitos, bem arriados, riata nova, tudo enfeitado com cipó de São João, que era época de festa junina, e bem bonitinho, bem enfeitadinho, as moças muito bem vestidas, uma vinha da boca de lá para cá, com a carroça, com a barriga cheia de carne temperadinha, no jeito de passado lá de cá. E outra ia daqui para lá, cruzava no caminho, levando para lá aquele bastante engradado de cerveja, que naquele tempo vinha no saco a cerveja, não sei se vocês lembram, a cerveja, as garrafas tudo reforçadas e vinha dentro do saco. Levava a cerveja para lá e trazia carne para cá. Ia aquela festança de noite, baile, aquelas coisas, e fomos indo. Depois que liberou tudo, aí terminou também uma ponte de ferro que foi feito lá. A engenheira chamava Dona Sara, e a turma ia falando, será que aguenta, será que não aguenta, o viaduto está feito aí e tudo. Aí ela, como era engenheira, ela entrou lá embaixo e falou, pode soltar o trem. Ela entrou debaixo da ponte, ficou lá esperando, passou um trem, a 1019, com bastante vagões, boiadeiros, passou por cima, tudo. E até hoje está lá de pé, não caiu nada, que a engenheira garantiu o serviço dela. Foi uma coisa bonita, né? Início da construção dos túneis no degrau da vertente. O trecho que maiores obstáculos ofereceram foi onde a configuração topográfica exigiu perfuração dos 2 túneis e a construção de 6 pontes.
foram obras de arte projetadas dentro de um plano onde o rendimento e a fácil conservação do material rodante constituem as principais características. Os 2 túneis tiveram início de perfuração na mesma data, julho de 1945. A perfuração foi simultânea nas 2 extremidades para se encontrarem no meio. Pinante. Então, como eu estava falando, naquele tempo a gente era criança, nós trabalhávamos de pinante. Agora, pinante, para quem não sabe, é as crianças que tocavam os animais, porque nós era pequeno, não podia pegar as ferramentas, então nós tocávamos os animais até a ponta do aterro e os animais com as carroças vazias de lá para cá. E cada criança tinha o seu trecho, vamos supor, uns 100 metros cada um, vamos supor assim. Aí eu entregava aqui as carroças cheias, pegava as vazias e levava lá, tocando os animais para não parar. Eles só paravam nas barricas d'água para beber água, tanto do lado de lá como do lado de cá, e tem a gente que bandeava a água o dia inteiro para pôr nas barricas. Então, pinantes eram os meninos que trabalhavam aquele tempo tocando os animais, porque primeiro as crianças trabalhavam, por isso que aposenta cedo, né? E paga os animais, e API aquele tempo. Métodos de perfuração de túneis. Existiam 6 métodos de trabalho para as escavações de túneis. Nos nossos 2 túneis foram usados os métodos francês e parte do inglês, nas ordens de perfuração. 1. Abertura da galeria de avanço superior e inferior. 2. Escavação nas laterais superior. 3. Escavação das laterais até os pés. 4. Retirada do núcleo. Método de escoramento. O escoramento de madeira era feito desde a abertura da galeria de avanço com madeira mole, peças curtas e roliças. O revestimento era de concreto armado, que eles chamavam de concreto na forma, com espessuras que variam de 0,30 a 0,90 centímetros. Os 2 túneis usaram um método francês de escoramento, que eles chamavam de mão francesa, que dá a impressão de uma mão aberta. Contar um pouco do túnel 1. O túnel 1 era... O material lá era basalto, era só com bomba, é só com bomba. E o túnel 2 que é o Ardenito Botucatu, que é aquele que passa bem mais por baixo do morro. Então ali não existe pedra, é tudo feito a ponteiro e a pá, né? A pá, as ferramentas e o machado para madeiramento, e o metro no bolso, isso é a nossa ferramenta para atravessar o túnel. Nós vínhamos a pé lá de Botucatu, tinha uma turma que trabalhava de dia, outra turma que trabalhava à noite na fundação do túnel. Saía até 3 horas da madrugada. E às vezes eu fazia o serão. Por que eu fazia o serão, Dodi? Fácil, eu ganhava mais 3 horas para ficar, apagava tudo a boca a luz do túnel. Ficava lá um pranchão lá daquele, lá,
Ficava ali com o lampião naquele gasômetro até das 6 horas da manhã, para ganhar mais 3 horas extra, né? Depois subia a serra, né? A serra a pé, mas Deus deu saúde, nunca a gente, para não dizer que eu sofri um acidente no túnel, eu finquei um prego no pé, né? Só, foi uns 4 dias lá no doutor Demonto, lá de acidente. Animais. Alguns trabalhadores da construção do novo traçado eram donos de animais, burrinhos, que eram alugados para as construtoras e empreiteiras e seus donos ganhavam por dia de serviço de seus animais. Os tropeiros traziam os animais de Minas Gerais para vender aqui no estado de São Paulo, pois haviam muitas outras obras no estado que os usavam. Existia o turno da noite. Os animais que trabalhavam neste turno passavam um dia em descanso. Ao cair da tarde, o campeiro, que era o funcionário responsável pelos animais, começava a laçar e trazê-los para o início de mais um dia de serviço. De tão acostumados que eles estavam, haviam 2 que não precisavam ser laçados, pois vinham sozinhos, entrando dentro do túnel, aguardando colocarem as carroças para o seu início de trabalho de locomoção de terra. Nessa etapa de tirar a terra de dentro do túnel para ser usada em aterros, havia geralmente 2 empregados. Um para encher as carroças e outro alguns metros lá fora para retirar a terra. Os animais andavam em fila sem ninguém comandar. O primeiro era chamado de burrinho madrinha. Caso ele parasse no caminho, os demais também paravam. Como o serviço era pesado e dependiam deles, os animais eram muito bem tratados com muito milho e pasto à vontade. Quando acabou esta etapa de remoção de terra e os animais não seriam mais usados, seus proprietários resolveram dar descanso eterno a eles e, pelo muito que trabalharam, foram soltos nas fazendas Caçador, Boa Esperança e Porteirinha. Que tinha bastante carroça, né? Todos aqueles empreiteiros encostaram ali onde era a serraria anônima, ali um pouquinho para frente. Ali ficou um bando de carroça encostado ali, que deu até enxame de abelha. Apodreceu lá, mas não deram, não venderam, deixou apodrecer lá, mas deixou lá para descansar, que trabalhou muito, e soltou os animais nos pastos aí. E tinha gente que ia cuidar dos animais, tirar os carrapichos, dar remédio por causa de carrapato, coisa, ração direitinho, não deixar só no capim. E tomar água. E os animais não vendeu e não deu, trabalhou bastante, morre no pasto, mas ficou lá. Mas não ficou abandonado não, porque eles cuidavam, né? Tinha veterinário. Aterros. Então, depois que nós vazamos túnel, e mesmo antes que tinha a turma tocando os túneis, mas já tinha turma também cortando os cortes para frente de terra, que nem aqui na Vila São Luís, aquele aterrão ali. Aquele aterro ali, eu toquei burro ali debaixo daquele aterro ali, tem uma galeria quadrada lá, e eu fui puxado o pé do caneiro com um boi para socar embaixo ali, e eu trabalhei ali com o tal de Soares, seu Soares, que Deus tem, meu morreu faz tempo. E daí, quando nós tocava fora das pedras, que era um corte de terra, a gente levava o barranco na frente bem aprumadinho, tirava tudo da terra, e fazia uma vala de um lado aqui, aprumo, cortava a vala do lado de cá, aprumo, e cortava por baixo. Quando cortava por baixo, o barranco ficava pendurado. Se ele não caísse, aí tinha 2 paus que chamavam spec. Aí você fazia uma valinha bem apertadinha lá atrás, uma vala estreita, enfiava aquele spec aqui e o outro lá, e puxava. Quando você puxava, caía aquele tombo de barranco. Aí tinha terra para trabalhar aí mais de hora, para fazer um corte bom. E assim nós fomos, de pouco em pouco, fomos fazendo até chegar em Bernardino de Campos. Dali para frente já foi outro trecho que eu já não me lembro mais quem foram, que tocou dali para frente. O nosso foi até ali. E fizemos um serviço. Caçambas mecânicas, dumper.
Essas caçambas eram usadas para movimentar a terra, tinham capacidade de 4 metros cúbicos e acionadas por motor a diesel. Comportavam caixa de mudança com 4 velocidades. Não tinham marcha ré. A boleia girava ao redor da coluna do volante, de modo que o motorista poderia guiar a carga à frente ou atrás. Existiam outras caçambas maiores que tinham a capacidade de 9 a 10 metros cúbicos, que foram importadas dos Estados Unidos pela construtora Azevedo Travassos. Colaboração feminina. E as mulheres também trabalhavam, elas iam levar almoço para a turma, e lá tinha umas carrocinhas também, as mulheres puxavam aquela carrocinha cheia de terra. 2 mulheres, porque aquelas carrocinhas mais pequenas tinham um cabo só, e uma cruzeta. Então, uma de lá, outra de cá, puxando aquela carroça, conversando, e até onde eu despejava, jogava lá, limpava a carroça, vinha buscar mais, ia puxando a carroça atrás da outra. E os animais também, puxando as carrocinhas, vai para lá, vem para cá. E elas trabalhavam também, quebrava pedra com martelinho, assim, enchiam uma lata de 20 litros, aquela lata punha dentro de um caixão de 1 metro, dava 1 metro, depois ia, punha num reservatório lá, tornava, enchia aquela caixa devagar, quando chegar no fim do mês, media quantos metros eu recebia também, e tinha as mulheres que puxavam as galiotas, que aquelas carrocinhas pequenininhas, que é puxada à mão. Tinha mulher que puxava também, e homens também, né? Não só as mulheres não, mas tudo trabalhava aquele tempo. E nós pegava 6, 7 horas da manhã, às vezes pegava mais cedo, quando eu tinha alguma tarefa, ia pegar mais cedo para largar mais cedo. Então a gente pegava e metia o pau. Trabalhava, quando era para as 4, 3h30, 4 horas, a gente ganhava 1 hora e meia, a gente ganhava, porque pegava aquela tarefa. E nós, assim nós fizemos, começamos lá em Santo Antônio de Sorocaba e fazemos por baixo da montanha os 2 túneis. Cortes. Corte é o desmonte longitudinal a céu aberto, feito no terreno para dar passagem à linha. Os últimos cortes feitos pela construtora Azevedo Travassos foram perto do Morro do Peru, imediações do quilômetro 262, corte A6 e A7. Outros cortes a construtora passou para as empreiteiras Oscar Americano e Albertinho Martins. Esses trabalhadores dos cortes eram conhecidos como o pessoal do avançamento. Eles eram os que vinham na frente, fazendo os cortes e abrindo o caminho. Todo esse serviço era braçal. Dinamites. Como eu estava dizendo, quando a gente furava as pedras para explodir, tem lugar que as pedras, tem aqueles olhos de pedra grande que não dá para furar, a turma fazia o João de Barro. O João de Barro, assim, faz uma panela, com um ponteiro mais pequeno, faz uma panela assim, em cima da pedra, e ali você põe 4 ou 5 bananas de dinamite e carregava a espoleta e tudo, e punha fogo, saíam de perto. Aquele explodia, aquela pedra precisa ser o tamanho que fosse, ela moía tudo. Vai no ponto de a gente carregar para jogar para fora. E quando não era nem pedra, que era um tal de moledo que falava, hoje a turma fala pissarra, como é que é? Taipava, não sei como é que fala. Aí não furava assim com marreta batendo, furava com barramina na mão.
Aí você ia batendo e ele ia furando, porque é uma espécie de um material que nem tijolo, mas é muito duro. Então você embocava ele, fazia buraco, ia trocando de aço, vai aumentando e vai afundando. Mas eu tinha que pôr água para furar e tudo, e limpava, depois explodia, aí porque na picareta não dava para cortar, né? E assim é o que nós conseguimos atravessar a montanha aí por baixo, quer dizer, da Cabo da Pedra. Poço de ventilação. A abertura de um poço de ventilação devia ser feita quando o túnel tivesse acima de 600 metros e servia como saída de emergência em caso de desmoronamento nas bocas de entrada. Como a dinamite produz gases tóxicos ao explodir, os poços de ventilação ajudavam a ventilar. Existiam 3 tipos de poços de ventilação. Respiro. 1. No prumo do eixo do túnel. 2. Na lateral à seção transversal. 3. Inclinada sobre o nível do túnel. O túnel 1 tinha respiro nas 2 bocas, tipo 3. O túnel 2 não foi necessário abrir esses respiros. Vagonete. Ainda tinha as vagonetas também, né? Tinha a linha de vagoneta, tinha uma maquininha que puxava aí 8, 10 vagonetas. As vagonetas, aquelas caçambas de ferro, eles enchiam de terra, as caçambinhas. Chegava na ponta de aterro, basculava dos lados, né? Basculava dos lados. Às vezes basculava em cima, dali de cima, mesmo com a carroça, eles levavam para frente, que tem que ir para frente, né? Porque a vagoneta não virava, porque é estreito, não dá para virar. E nós era garoto, tudo, não aguentava trabalhar no pesado, mas tinha serviço para nós, que trabalhava de pinante, cuidar dos animais, dar água, levar no pasto, buscar também. E assim nós fizemos a estrada de ferro Sorocabana de ponta a ponta. Inaugurado o serviço de eletrificação da Sorocabana no trecho Juquiratiba a Botucatu. O novo trecho eletrificado da Sorocabana entre Juquiratiba a Botucatu foi inaugurado em 10 de novembro de 1951, com a passagem do primeiro trem de passageiros. Antes, algumas composições de carga já tinham passado no novo trecho em caráter experimental. A locomotiva elétrica de número 2009, conhecida como Loba, chegou a Gare de Botucatu às 15 horas e 58 minutos, tendo partida de São Paulo às 9 horas. O novo trecho diminuiu a distância entre a capital e Botucatu em 27 quilômetros. Pelo antigo leito tracionado por locomotivas a vapor, a velocidade média era de 40 km por hora e pelo novo traçado e eletrificação da linha, passou a 72 km por hora. E assim mostrando para vocês como que foi a construção desses 2 túneis. 2 obras magníficas aqui na Serra de Botucatu. Eu tenho um carinho muito grande por esses 2 túneis, como vocês podem ver nas fotos.
eu, meus primos, irmãos, com 4 anos de idade, a gente já atravessava esses túneis. E naquela época a gente não tinha esse equipamento de hoje, lanterna, bota. Atravessei esse túnel aqui muitas vezes descalço, com um galho desse, acompanhando o trilho, para você não se perder na curva. Às vezes também, muitas vezes, pisando do lado daqueles rolos de cascavel, porque aqui é o lugar delas. Aqui dentro elas estão protegidas, tem água, tem sombra. E esses 2 túneis, vocês podem notar, foram feitos no concreto, na forma. A gente pode ver em toda essa parede. Não tem uma trinca, não tem uma rachadura, com tanta trepidação de trem subindo, trem descendo. São 2 obras fantásticas. As construtoras, as empreiteiras estão de parabéns. Muito obrigado. Até o próximo documentário. Mensagem. Com as obras dos túneis e pontes, vieram o progresso para a cidade de Botucatu e região. Atualmente, com a desativação da FEPASA em 1998 e a terceirização da via férrea com baixa circulação de trens, esse trecho na Serra de Botucatu vem sendo frequentado por grupos de caminhadas, turismo e praticantes de esportes, ficando esse legado para as futuras gerações. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.